Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Roger. Essa semana a gente vai continuar aprofundando o tema do cacau. A gente já conversou com o pessoal aqui do SOS Cacau Brasil. Semana passada a gente bateu um papo também com o pessoal do consórcio de prefeituras, que em algum momento também a gente acaba tendo que falar, porque é um tema central da nossa região, já que não podemos negar, é um motor econômico sem igual. Nossa região não pode dispensar, se furtar a essa discussão, já que este segmento vive uma crise. E eu recebo aqui no estúdio hoje o Wallace 70, ele que é presidente do Sindicato Rural aqui, e eu fico muito agradecido pelo seu convite, porque eu sei que você é uma voz aqui na nossa região, Wallace, que já levanta diversos temas ligados à cacauicultura há muitos anos e vem acompanhando o desenvolvimento dessa crise que está hoje nesse ponto, e com certeza você já vem estudando isso e pode trazer uma parcela significativa de contribuição. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roger. Eu agradeço o convite e fico extremamente honrado com estar aqui presente para discutir um assunto, né, que pauta a minha agenda de vida durante muitos anos. Como você disse, muitos anos trabalhando com a cacauicultura e preocupado com ela, né? Procurando mecanismos que a gente alcance uma relação produtiva diferente da que hoje está estabelecida. A gente está vivendo uma crise conjuntural aí relacionada à importação de cacau, as questões relacionadas a clima lá na África, pragas, doenças, isso mexe com a demanda, com oferta e procura, oscila a bolsa, mas você, em alguns artigos que eu já tive a oportunidade de ler, fala de questões não conjunturais, mas sim estruturais da cacauicultura que precisam ser tratados para não ficarem aí à mercê das circunstâncias, dos momentos. Que problemas, que pontos de toque são esses que você acha que precisam ser tocados, precisam ser debatidos, precisam ser chamados à luz para poder ajudar a solucionar essa crise? É interessante a gente perceber e constatar que a cacauicultura subaiana já nasceu como commodity. A gente não teve outra relação com o mercado que não fosse o mercado internacional, até porque naquele tempo, no Brasil, né, no início do século XX, no início do século XX, 1900, quando a gente alcançou já em 1910 a primeira produção a primeira produção mundial de cacau. O Brasil era o primeiro produtor. A gente já tinha o commodity, a gente já era commodity como referência. Eu não sei se isso gerou o hábito, tá certo? Gerou a convivência pacífica, tá certo? Você já nascer assim e você carregar isso pelo resto da vida. Mas eu entendo que, estruturalmente, esse é o ponto mais central da discussão que os produtores de cacau devem abarcar, devem discutir. A apropriação de renda pelos produtores de cacau na cadeia produtiva, nessa cadeia produtiva que eu prefiro chamar dessa estrutura produtiva cacau, né? Porque como commodity, apesar de trazer um certo conforto, porque normalmente as commodities elas trazem consigo uma estabilidade, né? Elas dão essa tranquilidade, mas quem produz a commodity, seja ela petróleo ou cacau, quem for extrair sabe que vai ficar com o mínimo do que desenvolve de valor a cadeia produtiva. O que a cadeia produtiva extrai de valor daquele elemento que foi extraído ou que foi produzido, o produtor fica com o mínimo, né? Com o cacau não é diferente, não é isso? É a mesma coisa, o cacau é a mesma coisa. A gente tem que estar consciente de uma coisa muito clara. As bolsas de valores foram criadas como instrumento de dominação das colônias. As colônias produziam e a corte tinha que ter instrumentos de controle de preço. Não podia fluir normalmente, tá certo? Não cabia à colônia ditar o preço, cabia ao colonizador, a economia central, dizer o preço e controlar o preço. Então,
A Bolsa foi criada com essa finalidade, a finalidade de dominar, a finalidade de estabelecer valor para um produto que ele não produzia. E o cacau era bastante característico dessa forma, e estabeleceu essa relação. Agora nós como produtores de cacau, temos que perceber que não suporta mais, não é possível mais sobreviver com isso, inclusive com a crise. Nós já temos quase 40 anos de crise, pô, e a gente convive com a crise e com a subordinação. Não é possível mais. A gente tem que criar mecanismo que gere independência, que emancipe o produtor dessa relação. Em algum momento, isso foi diferente? Teve alguma fase aí nas décadas, em alguns momentos de maior força, em que o produtor aqui da nossa região teve condição de ter uma voz mais firme, mais forte? Ou foi sempre assim mesmo? Não, foi sempre assim. A relação tendeu a se fortalecer quando o governo da Bahia criou o Instituto de Cacau, tá certo? Que era uma cooperativa. A princípio era uma cooperativa, depois se transformou num agente comprador de cacau. Que eles imaginavam que podia ser um regulador de preço, não foi. Tá certo? O Instituto de Cacau, a princípio, cumpria a finalidade de estabelecer a compra, a regulação de compra pelo Estado. O Estado se interventou, como hoje ocorre na África. Na África, o produtor de cacau é induzido a vender, ou obrigado, eu não sei os termos, é obrigado a vender ao cacau ao Estado. Não tem comprador privado de cacau na África. Tá certo? Então é isso aí. Então, nós temos que entender isso com clareza. E temos condição de sair desse círculo vicioso aí que você disse que nunca saímos? Nunca saímos. Essa foi a primeira iniciativa. A segunda iniciativa foi a CEPLAC, que ela foi criada com manutenção, com a taxa de retenção de 20%, que depois baixou para 10%. Tá certo? Mas ela foi criada, a princípio, Inácio Tosta criou a CEPLAC, imaginou a CEPLAC, com a taxa de contribuição do produtor para manter a instituição de 10%. Aí, ou de 20%, depois caiu para 10%. A história a gente pode até falar sobre isso. Para você ver a relação da indústria, dos processadores da indústria, como o poder exercido dentro dessa cadeia produtiva do cacau. Importante saber isso. Aí nós criamos a CEPLAC. A CEPLAC teve uma intervenção tecnológica e produtiva que eu diria eficiente, mas não duradoura. Correto? Na primeira crise, desconcertou a estrutura inteira, a estrutura produtiva inteira. Ela criou instrumentos de proteção como a Cooper Cacau. A Cooper Cacau foi incentivada e criada a partir da CEPLAC. Foi entendida, incentivada e criada a partir da CEPLAC. A Cooper Cacau criou a Itaísa. Tá certo? Chegou a ser a maior cooperativa da América Latina, né? A maior cooperativa agrícola da América Latina. Isso a gente não leva em consideração. A gente só faz criticar a Cooper Cacau, o cooperativismo, como se fosse uma coisa danosa. Não, ao contrário. Nós que não soubemos participar e criar alternativas a partir do cooperativismo, que hoje a gente chama de economia solidária, né? Nós não soubemos fazer isso. Nós perdemos a oportunidade. Mas é possível retomar esse bonde da história de onde nós deixamos aí? Rapaz, a única intervenção que nós podemos fazer dentro do sistema capitalista, que eu não acho que vai ter grandes mudanças daqui para frente, eu não acho que vai ter grandes mudanças. Portanto, eu acho que a única intervenção capitalista que nós podemos praticar dentro desse modelo que está aí é o cooperativismo. Não tem outra saída. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um gargalo. Tá certo? Por isso que nós temos que assumir uma consciência diversa dessa consciência de luta pelo preço. Tá certo? Porque a luta pelo preço, ela não é efetiva. Eu acho que a luta pelo preço desmobiliza mais do que mobiliza o produtor. E nesse momento, a gente tem que criar mobilidade, a gente tem que gerar mobilidade. Tá certo? Por que você pensa dessa maneira, de que a luta pelo preço ela desmobiliza? A gente tem visto agora mobilizações importantes dos produtores por causa da queda do preço. Porque ela é intangível. Você mede a curto prazo e ela é alternada. Tá certo? Você sofre decepções incríveis. Por exemplo, vamos um exemplo clássico. Há 6 meses atrás o cacau era 1.000. A semana passada deu 160. A que se atribui isso? O produtor pode dizer, isso é uma retaliação da indústria.
A indústria está fazendo isso porque nós fizemos um movimento. Tá certo? Não é. Não é. É circunstâncias. Circunstâncias imponderáveis, ou sei lá que termo a gente pode usar, que afetam e conduzem a isso. Não é intencional. Ninguém consegue, numa cadeia produtiva de 15 bilhões de dólares, tá certo? Manipular esse ponto, porra. Não vejo como. Então, acho que a gente pode criar mecanismo para interferir. Agora, criar mecanismo a partir do que a gente é capaz de fazer. Onde é que a gente é capaz de fazer? Na nossa propriedade e junto ao poder público. A gente não tocou no poder público. Junto ao poder público. Porque se a agricultura não existe, eu afirmo isso sempre, não existe agricultura sem subsídio. Não existe agricultura sem a participação do poder público. Muita gente fala aí da agricultura moderna, que é praticada na Europa, mas lá ninguém pratica agricultura sem o Estado estar do lado. Os produtores franceses estão fazendo a maior gazarra lá para no acordo do Mercosul, com o acordo do Mercosul, União Europeia, não existe. Exatamente, porque eles acham que nós vamos botar produto barato lá. Tá certo? E eles vão ser prejudicados. E o subsídio não contrapõe. O subsídio do governo francês não vai equalizar. Então, é isso. Não existe agricultura sem Estado. E como é que o Estado pode entrar de uma forma correta, saudável nessa história? O Estado não pode ser intervencionista, mas o Estado pode ser o agente articulador da cadeia produtiva. Tá certo? O Estado pode ser o mecanismo que una as partes. Tá certo? Que chegue a acordo às partes. Por exemplo, nós temos uma cadeia produtiva empobrecida, com uma infraestrutura de produção também, tá certo? Que ela é composta em 97% por pequenos produtores. 97%. Isso é muito importante. Vamos abrir um parênteses aqui, gente, porque agora o Wallace trouxe um ponto importante que foge à mente de muitas pessoas, que todo mundo fala civilização do cacau, né, Wallace? Todo mundo lembra de Jorge Amado, as histórias de Jorge Amado, porque cacau também é cultura. Nós criamos aqui quase um estado dentro da Bahia por causa do cacau. Ele trouxe essa condição, né? Então, é importante isso que o Wallace está trazendo, porque no imaginário de muita gente, o que existe são grandes propriedades, a ideia do coronel, né? Exato. E ele trouxe aqui um dado, que eu já conhecia esse dado, viu, Wallace? Mas é que ele realmente foge à percepção, ao imaginário de muitas pessoas, de que a maior parte, quando a gente fala a maior parte, é quase tudo. Quase tudo. Da produção de cacau é trazida pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. Pela agricultura familiar, exato. Você tem regiões inteiras onde isso aí praticamente é 100%, como 100%. Baixo Sul. Baixo Sul, exatamente. Aqui você tem uma diferença um pouquinho, mas também não foge muito. Aqui você concentra mais, lógico. Aqui nasceu, o cacau nasceu, aqui Ilhéus da Bunda, Canavieira. Mas não foge muito essa lógica. Foge não. Então, isso é muito importante. Saber que 97% dos produtores de cacau são pequenos é mais um motivo para que o Estado assuma um papel aí de equilibrador. Exatamente. História, né? Porque onde é que o agricultor encontra a perna? Onde é que o agricultor encontra suficiência ou forma de participação nesse processo? Não acha. Então, ou o Estado intervém, desculpa, a palavra não intervém, ou o Estado participa ativamente da cadeia do cacau, ou a gente não vai ter alternativa. Porque eu gosto de frisar o seguinte: 40 anos de vassoura não tem solução para a crise. Não tem solução econômica para a crise. Muito menos para o cacau. O cacau podia ter solução, especificamente como produto, e poder contribuir muito mais com a estrutura socioprodutiva da região cacaueira. Você está entendendo? Então, o governo não tem estudos dedicado, perdemos a CEPLAC, aí é uma intervenção, tá certo? Se a gente for discutir a CEPLAC, a gente pode discutir a partir de outra ótica, mas sobre esse ponto, a gente não tem mais um órgão que centraliza a pesquisa para planejar, para planificar a retomada do desenvolvimento e encontrar novas formas da gente refazer a nossa agricultura. Então essa aí seria a primeira premissa de reestruturação, essa participação do Estado.
Lógico, o Estado tem que convocar as partes. O Estado não pode formar um grupo de trabalho específico dele para formular a política do cacau. Não pode, ele tem que reformular ou reestruturar dentro da cadeia produtiva. Você quer ver um exemplo? Um exemplo clássico. Um exemplo clássico é o sistema Cabruca. O sistema Cabruca é um sistema socioprodutivo. Quem criou o sistema Cabruca foi a sociedade regional, que criou o método de plantio único nos trópicos, no mundo. E não se falava de preservação de meio ambiente. Ninguém falava nisso. Nada. Mas hoje isso não só é falado, como isso hoje tem valor. Tem valor. E por que a gente não reconhece? E por que a CEPLAC não reconheceu durante a sua trajetória? Aí que reside, aí que vem os pesos, né? Os pesos, como diz o Supremo Tribunal Federal, os presos e contrapresos, né? Pesos e contrapesos, né? Então, aí que vem. Por que nós não dedicamos um capítulo especial à Cabruca, ao sistema Cabruca, como ponto de partida dessa retomada? Por que a gente não faz isso? Se é uma expressão cultural dos povos do sul da Bahia. A única, talvez eu não digo a única, mas a mais consistente. Mais conhecida internacionalmente, porque a gente não cria isso. E aí talvez venha um ponto de preocupação, porque tem se falado muito aí em produzir cacau em larga escala, produzir mais ainda, como está sendo feito lá na região oeste, é válido. Mas lá o cacau vai ter um valor diferente desse cacau que é produzido embaixo da floresta. Lógico. E é preciso separar isso aí. Porque são coisas distintas. O cacau lá no oeste e o cacau no sul da Bahia são completamente distintos. Nós produzimos cacau sob a mata, nós produzimos cacau Cabruca. Eles produzem cacau preservando, tá certo? Eu não sei, aí que entraria a CEPLAC, eu não sei se diferencia no sabor. Eu não sei se a gordura diferencia, se ponto de fusão aumenta de gordura, se ponto de fusão cai. Eu não sei. Pesquisa sobre isso. Viu? Eu não sei. A USP, inclusive, tem pesquisadores em São Paulo, era para ter aqui, mas em São Paulo que já tem estudado isso aí, que inclusive amostras campeão que tem ganhado competições internacionais, e saem daqui, saem de Uruçuca, saem de Ilhéus, saem de Itajuípe, saem daqui da região cacaueira e vão para a Europa, e lá eles reconhecem que existe o que eles chamam de terroir, o sabor diferenciado, mas o que porque é produzido embaixo da mata. Eu gosto disso, eu gosto muito disso, mas quem é que diferencia isso? E como é que se valoriza? É o europeu. E quem é que diferencia isso? Somos nós, os produtores, e quem ganha com isso é o consumidor. Né? E por que esse reconhecimento da qualidade do Cacau Bahia, que antigamente nós éramos conhecidos como Cacau Bahia, né? Não era nem Cacau Cabruca, era Cacau Bahia mesmo. Hoje a gente poderia ter até uma designação Cabruca para designar, mas o Cacau da Bahia ficou famoso como o Cacau Bahia, né? Os grandes blends de cacau, as grandes misturas de chocolate, imprescindia do sabor Bahia, de um sabor característico. Eu não sei mais como é que anda isso, em que posição anda isso. Agora, nós temos que negociar isso junto com a indústria, porque qualidade, você foi objetivo quando você falou na qualidade do produto chocolate, tá certo? Ela nasce aonde? Ela nasce na produção. O produtor produz e imprime a sua qualidade, tá certo? Mas ele passa pelo processamento e pela industrialização. Então, para o mercado reconhecer que o cacau tem qualidade, não é unicamente a gente determinar que a qualidade do cacau, todo o processo de qualidade de chocolate depende unicamente da qualidade do cacau. Ele passa por dois processos, por duas intermediações. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, qualidade do cacau depende do produtor, do processador e do chocolateiro. Agora, por que tudo? A qualidade do cacau, se o cacau é bom, se o cacau é ruim, depende da gente. É a gente que é responsável. A gente é responsável por quê? Você não tem responsabilidade nenhuma. Vocês estão fora da responsabilidade. E o mercado, a gente tem que discutir isso com o mercado. A gente tem que levar essa discussão ao mercado. Você falou aí de conservar, falou de produzir, agora você está falando de organizar. De organizar, exatamente. É isso aí, exatamente. Nós estamos falando de organizar. Nós temos que organizar, como eu disse, é um gargalo. O cooperativismo, a economia solidária, é um gargalo.
Porque tem a dificuldade, tem uns exemplos do passado que não tem grande. Se você, a depender de como você analisa, você tem críticas ferrenhas ao sistema cooperativo regional. Todo mundo critica, até hoje virou chavão, né? Cooperativa não presta, cooperativa não presta, cooperativa não presta. Agora eu pergunto, quem reagiu à estrutura de preço, né, da cadeia produtiva de qualquer produto que não tenha cooperativa? Se não vive subordinado, ou então vive às custas do plano de safra. Tá certo? Porque você dá a soja é fantástica, a soja produz, a soja é isso, a soja é aquilo. O governo investe 800 bilhões de reais no plano de safra. É de grãos. É o maior negócio de exportação do Brasil, do país hoje, né? É o maior ingresso de divisas, de renda externa, é a exportação de soja. Mas se não tiver o Estado, o mundo desaba na cabeça. O mundo desaba na cabeça da gente se o Estado não empregar 800 bilhões. E se a gente colocar na mesa de discussão a quantidade de produtores que nós temos, a quantidade de famílias que nós temos vivendo nisso, a quantidade de mão de obra que a gente emprega. Exatamente. Se a gente colocar isso na mesa para negociar, para chamar a responsabilidade dos governos envolvidos, eu acredito que essas bases que você citou aí para reestruturar essa cadeia em que nós estamos inseridos, ela fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. É necessário que o governo estabeleça relações harmoniosas, e coletivas e harmoniosas. Estabeleça consenso entre a estrutura produtiva de cacau. Né? Cacau não é um produto qualquer. Né? Cacau é um produto que tem mercado estabelecido e tem negócio, e tem comércio estabelecido. Eu nunca ouvi dizer que cacau ficou aí sem vender, ao contrário, a indústria processadora importa. Tá certo? Quando não tem cacau no mercado interno, ela importa. Não é à toa que os 5 players mais fortes do mundo todo, na verdade os 3, né, que são mais poderosos mesmo, tem essa preocupação de controlar o estoque mundial de cacau. Exato. É por isso, porque eles não podem ficar sem. Exato, se eles não controlam. Aí são os mecanismos de aperfeiçoamento da Bolsa, né? De aperfeiçoamento de dominação. Se eles não controlam se eles não controlam o estoque físico, eles controlam o estoque no papel, né? Porque a commodity hoje é permitido você vender papel, né? É isso, você não precisa vender produto. Mercado futuro. O famoso mercado futuro. Então, se ele não controla de uma forma, ele controla de outra. Agora, como é que a gente interfere nisso? A gente vai brigar aqui com o mercado internacional? A gente vai brigar com a União Europeia, com os Estados Unidos? Como é que a gente vai... É o governo que vai brigar por a gente? É difícil. Essa relação internacional é difícil. Você vê que então nós temos que arranjar mecanismos internos. Até quando eles percebem que está fugindo o controle deles, porque, digamos assim, eles não podem controlar a natureza, né? Tipo assim, quando se viram diante daquela situação há 2 anos lá na África, onde praga e clima se somaram. Para derrubar os estoques a níveis historicamente baixos, eles mudaram as formulações dos produtos deles para poder tipo assim, não ter que transferir para a ponta o custo que estava tendo com o cacau naquele preço. Exatamente. Ele não queria pagar ao produtor aquele valor e nem queria transferir para a ponta, o consumidor final, aquele valor. Aí eles começaram a manipular as formulações. Exatamente. Com esse objetivo. Exatamente. Aí entra em uma outra discussão. Você falou aí de preservar, produzir, organizar e tal. Mas nós, para fugirmos um pouco de não termos que ficar correndo atrás do próprio rabo, a gente poderia também botar nessa discussão a verticalização da produção. Lógico. Nós estabelecemos uma agenda em 4 eixos, em 4 ações. Né? Em conservar e produzir, organizar e agroindustrializar. São 4 vertentes. E como eixo estruturante, tá certo? E como eixo estruturante do processo econômico, a gente sugere a criação de um fundo, tá certo? Um fundo. Tipo aquele que o ICB tinha? Tipo que o ICB tinha. A gente concebe a criação de um fundo. Um fundo estadual. Aí, o produtor tem condição de pagar esse fundo? Não, o produtor não vai pagar o fundo. O produtor não precisa pagar o fundo. Já pagou a CEPLAC. Sim, eu disse que ia lhe contar o caso. Deixa eu lhe contar agora o caso da CEPLAC. Então vamos abrir esse parênteses aí. Vamos lá. Inácio Tosta criou
Em 1957, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura criou no papel, na canetada, porque Inácio Tosta era um fenômeno. Ele gostava de cacau. Ele era oriundo da Bahia, ele foi secretário de Finanças, Indústria, Comércio, que a secretaria daquele tempo reuniu uma cacetada, viação e obra, não sei o quê. Então ele era, salvo engano, não afirmo, mas ele saiu daqui e foi ser presidente da CACEX, Carteira de Comércio Exterior. Que era do Banco do Brasil, que controlava o mercado exterior. O exterior, controlava a relação do mercado. Então ele disse, na minha iniciativa lá de fundação do Estúdio de Cacau da Bahia, a gente não encaminhou bem, não foi bem, né? Foi na década de 30, por 1936, não encaminhou bem, pegou o período de guerra, de crise do diabo, passou a resolver a crise da Bolsa de Nova York, né? Da explosão da Bolsa de 29. Aí ele disse, vamos criar a CEPLAC. Ele Inácio Tosta era estatizante, né? Ele não era neoliberal, não. Ele achava que as soluções passavam pelo Estado. Mas ele estabeleceu a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira com 20% cobrado do produtor de cacau na comercialização interna e 10% cobrado aos industriais, processadores industriais de cacau. Olha, ousadia. Onde ele foi mexer. Ele é um visionário. Onde ele foi mexer. Aí, então tinha 20% da cacauicultura e 10% dos industriais. Esse foi o fundo, o mantenedor do fundo CEPLAC. Porque a CEPLAC era um fundo. A CEPLAC na Edad Maia, e dicas de passagem, um fundo bem sucedido. A CEPLAC teve êxito no que ela se propôs a fazer. Tá certo? É evidente que as consequências desse êxito ficam para depois. Mas veja, aí ele virou um pandemônio. A indústria não aceitou, foi uma confusão desgraçada, paga, não paga. E o produtor não tinha organização suficiente para enfrentar a questão. Mas mesmo assim, vozes dos coronéis, né, dos grandes produtores de cacau ecoavam, porque, né, uma pessoa só, um produtor só, o grande produtor é capaz de ecoar a sua voz. A gente junta 97% dos pequenos agricultores e não é capaz de nada. Então, aí ele disse, tudo bem, vamos resolver esse negócio aqui. Tira 5 do produtor, cai para 15, e tira 5 do industrial, cai para 5. Aí os industriais, vamos. Pouco tempo depois os industriais disseram, não, a gente não paga, não é competitivo, a gente sai do mercado. Tá certo? Inácio Tosta tirou 5 do que restava dos processadores, dos industriais, vamos chamar assim, industriais, chocolateiros e processadores. Tirou 5 que restava, ficou 0 para eles. E para a gente continuou 15. Aí ele disse, aí também não é justo, aí deixar zerar lá e deixar 15K, ele tirou os 10 do cacau, foi aí que tirou os 10 do cacau, caiu para 10 e permaneceu durante todo o processo. Permaneceu durante, quantos anos foram? Até hoje, 1986, em 1957 a 1986, faz a conta de cabeça. Praticamente 30 anos. 30 anos, né? 57, né? 57, isso, 67, 77, 87, 30 e pancada. 30 e pancada. Quer dizer, a relação é essa, tá certo? E o aumento e o incremento da produção de cacau, que saiu para 700 arrobas, entre 500 a 70 mil arrobas de cacau, nós saímos para a média anual de 360 mil arrobas de cacau. Beneficiava quem? Beneficiava a estrutura produtiva, regulava preço, porque produção regula preço, estoque não, né? Produção. Se não fosse assim, você vê safra, previsão de safra não significava nada. Então, porque é isso aí. Então, é essa posição, tá certo? É essa posição fantástica que tem a CEPLAC. Essa posição que teve a CEPLAC no processo. Então, ela foi capaz de intervir naquele momento de forma positiva. Hoje é necessário você rever essas posições. O Estado não pode exercer um processo intervencionista da forma que exerceu com a CEPLAC. O Brasil, a Bahia e o Brasil não são mais aqueles do passado. Mas a gente contou essa história para tentar explicar como é que nós teríamos hoje uma estrutura de fundo. De fundo, sim. Para montar esse fundo. Então, este fundo. Então, hoje, o produtor não precisa mais manter o fundo, porque o produtor manteve
reservas de Mata Atlântica na sua propriedade. Ah, então, é isso. Naquela época, essa mata que ele preservava não transferia valor. O mundo não ligava para isso. O mundo não dava mínima para a floresta. Mínimo pra isso. Hoje dá. Exato. Hoje ela tem valor. Hoje, inclusive, um mercado internacional de crédito de carbono. Exatamente. Então, e ele não está ganhando nada com isso. Exatamente. Então, repare, então nós preservamos a Cabruca, o sistema Cabruca como método, que sempre prevaleceu em volume de área, tá certo? Ela sempre representou 60% a 70% da área total de cacau do Brasil. Ninguém entende isso, apesar da crítica e da posição da CEPLAC contrária à Cabruca, ela sempre se manteve estabilizada. Nas épocas de menor relação, como o Procacau, né, do plano de expansão da cacauicultura, a derruba total cresceu um pouco, mas logo depois o cacau, a Cabruca estabilizou, caiu um pouco para 55, 60, mas logo depois estabilizou com a saída de cena do Procacau, tá certo? Então, nunca modificou essa relação de área em função da área total, em torno de 60 a 70% da área. O que é necessário a gente entender? Que nós preservamos, que nós temos serviços ambientais a serem negociados com a sociedade internacional, tá certo? Nós temos árvore, não é? Nós temos solo e nós temos água, preservados para servirem de pagamento para os serviços ambientais. Uma única árvore mantida em pé já é um valor? Um valor extraordinário. Só em metro cúbico de madeira em pé, a gente tem um valor extraordinário. Se você quiser abater, você abate, mas mesmo assim sobra um valor extraordinário. Eu acredito que sobra em torno aí de 3 a 5 bilhões de reais que lastreia o fundo. Então é isso. O lastro do fundo vem exatamente disso aí. Vem da nossa capacidade que nós tivemos a capacidade e a antevisão de prever a importância de que esses serviços ecológicos e serviços naturais teriam para o mundo moderno. Agora, como é que isso vai ser operacionalizado? A operação é da seguinte forma, olha, veja aqui, olha, se a gente entra no mercado de carbono, tá certo? Se a gente entra no mercado do carbono através do Estado, tá certo? O Estado é o agente o articulador e fiador do processo. Nós vamos vender, nós vamos ter cédulas, como é que chama? Chama cédulas ou instrumento de venda, dá o nome ao papel. E nós vamos no mercado vender, no mercado internacional vender carbono, a gente financia, a gente entra confia. Tipo uma carta de crédito, né? Com a carta de crédito fiada pelo Estado. Pelo Estado. Isso dá muito mais representatividade, tá certo? Então, a gente entra no sequestro de carbono do Estado e a gente entra na comercialização ou na valoração da árvore em pé para servir de lastro. Porque a árvore em pé, ela pode não ter ela não pode ser um instrumento de venda, mas ela serve de lastro para novos empréstimos. A terra não serve? Quando você vai financiar sua área no Banco do Brasil, você avalia a terra, correto? Tem um valor da terra estabelecido e você avalia a terra e a partir daquele montante de avaliação que você faz na terra, você tem direito a crédito. Se você incluir na valoração a árvore em pé, tá certo? Você tira a cacauicultura do vermelho para a ascensão de novos créditos. Isso você cria uma poupança interna. Não, né? Você cria a poupança interna com carbono. Com crédito, com madeira em pé, você dá lastro de financiamento. Para garantir a agroindustrialização. A agroindustrialização e projetos. E você estabelecer a recuperação. Você criar um programa de crédito para que recupere a lavoura cacaueira, porque a gente não pode continuar com 30 roubos por hectare. 25 a 30 roubos não podemos continuar com a produtividade tão baixa. A gente tem que erguer a nossa produtividade. Agora não pode ser só produtividade. Tem que ser produtividade, mas tem que ter todos esses instrumentos aí trabalhando juntos. Para poder ter sucesso. Se produtividade resolvesse a questão da cacauicultura, nós não teríamos crise. Porque ninguém mais teve tecnologia apropriada à produtividade do que a CEPLAC. O pacote tecnológico da CEPLAC servia perfeitamente a isso. Eu já tive a oportunidade, você também já conversou bastante inclusive encontrei nosso amigo Erlon,
Um abraço, viu, Erlon? Erlon Botelho, me encontrei lá batendo papo com o Wallace ontem. E ele, assim, ele é assessor do Projeto Cacau 500, tá, gente? O Projeto Cacau 500, como o Ivan já disse isso inúmeras vezes, que nasceu na CEPLAC, todos aqueles passos que ele estabelece estavam lá. O que ele fez foi compilar tudinho e transformar num pacote tecnológico. Mas já existia. Agora as pessoas não aplicavam, né? Mas não recupera. Ela não tira a região da crise. Se fosse assim, o Cacau 500 era extremamente adequado. Era perfeito. Mas tem que trabalhar em pé e passo com outros instrumentos para poder recuperar, reestruturar a cadeia toda, né? A gente tem que recuperar o cacau do Brasil, tem que voltar com força, né? Você tem que recuperar a estrutura produtiva, você tem que agregar pessoas, tá certo? É preciso mesmo essa discussão. Porque porque a gente vê, porque 97% de pequeno produtor com cacau 500 dificulta. Porque assim, você vê que 20, 30 anos atrás, o cacau do Brasil não era reconhecido. Existe até um mantra internacional que cacau de qualidade só o de Trinidade e Tobago, do Equador. O Brasil não produzia cacau de qualidade. Não, o Bahia não tem condição de produzir cacau de qualidade. Isso foi sendo mudado. Isso foi sendo modificado. Hoje nós produzimos um cacau que é reconhecido no mundo todo. Agora, isso precisa transformar essa região de novo. Lógico. Né? Nós quebramos aí um tabu na mente do comprador de cacau em relação ao nosso produto, mas isso precisa transformar essa região de novo. Exatamente. Qualidade, a gente não pode perder de vista isso, nós produtores. Qualidade está associada à produção e qualidade. A gente não pode querer ter qualidade de cacau sem ter produção. Qualidade só não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é voltar a ter produção, a produção por hectare. Haja visto aí o Equador, desse tamanho, tem produção e qualidade. Produção e qualidade. Você tem que ter produção. A gente tem que recuperar a produção. A gente tem que sair de 100, 150 mil toneladas por hectare e chegar de 280 a 300. A gente tem que produzir. Agora, se isso aí, para isso aí ser uma realidade, é preciso ter dinheiro. Exato. Mas aí é que é o problema. Por exemplo, o que é que você tem uma estrutura resiliente como a estrutura Cabruca, né? Como o sistema Cabruca. Você tem estrutura resiliente que você pode compor a forma de múltiplo uso, né? Da Cabruca, e você ter produtividade agrícola por hectare de 100 arrobas por hectare. Produtividade agrícola. Produtividade de cacau talvez represente aí 50%. 40%, tá certo? Ela tem expressão, lógico que ela tem expressão, mas o que compõe a produção do hectare não é especificamente cacau, tá certo? Até para você ter alternativa, né? Você precisa promover uma recuperação com o sistema Cabruca que previa a produtividade. Nós produzimos café no passado. As nossas roças produziam café, as nossas roças produziam, eu gosto de falar as coisas a miúde, né? A gente produzia a nossa segurança alimentar do trabalhador, do pequeno proprietário, que a gente tinha mandioca de qualidade, né? A gente tinha empim cacau, a empim manteiga, tudo da nossa região. A gente produzia limão balão, que sumiu, laranja d'água. Sumiu tudo. Eu gosto de usar, sumiu tudo. Eu gosto muito de usar o exemplo da região de onde eu vim. Eu sou do Baixo Sul, sou de Valença. Lá a gente produzia cacau, as pequenas propriedades, e lá é mais característico ainda, mais forte ainda a pequena propriedade. E lá a gente produz o cacau junto com a pimenta do reino, com o cravo da Índia, exato, com mostarda, com baunilha. Com tudo. Aqui a gente produzia cacau com tudo, você tinha cacau associado, a cacaucultura associada com tudo. A gente botou na cabeça que o cacau era que era mais importante, ou botaram na cabeça da gente que o cacau era mais importante, e a gente começou a cortar as coisas. Até jaca a gente cortou, pô. Até jaca a gente matou com torno, com herbicida, tá certo? Agora, você... É isso que a gente tem que recuperar. É essa tradição que a gente tem que recuperar. Não existe desenvolvimento sem a compreensão do passado, sem a compreensão do passado histórico-cultural. Não existe, você não recria o processo. Por exemplo, até hoje a gente tem dificuldade em definir a Cabruca nasceu como. A gente sabe que a Cabruca nasceu com um pequeno produtor,
tá certo? Agora, ela nasceu como? Quais foram os motivos que levaram o pequeno produtor a entender a cabruca daquela forma? Porque a cabruca, ela já vinha, a derruba total já vinha sendo implantada para a CEPLAC lá no início mesmo, dos primórdios da implantação da cacauicultura, em 1760, por aí, já se falava em derruba total, porra, não era que é o normal, né? Quando se produz você vai produzir alguma coisa para vender, aí, ó, vamos abrir aqui, limpar essa mata para poder plantar. E no caso do cacau foi diferente. Foi diferente, pô. Aí a gente... rapaz, eu não sei, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho entendido, pelo que eu tenho lido, eu procurado entender, eu acho que as terras do Estado, né? As terras da Evoluta e o afluxo migratório foi um afluxo de pobreza, de gente pobre para o sul da Bahia, no nordestino, né? Das levas de seca e de problemas sociais que ocorriam no Nordeste. E as revoltas, né? Aqui era uma... né? Você tem um bocado de movimentos aí que, né? Isso. Como eles vinham para cá, eles não tinham como ascender socialmente, né? Você encontrava aqui uma estrutura, uma casta estabelecida, né? Estabelecida. Então eu acho que que a gente chamava, que se chamou de contratista, né? Foi a partir dos contratistas que começou a divergência, né? Os contratistas tinham a permissão de plantar cacau ou na roça do produtor, ou na roça do patrão, ou fora da roça do patrão em áreas devolutas, em áreas que eram do Estado, que ele não tinha demarcado. E ele permitia. E ali ele não ia derrubar, né? Ele não tinha dinheiro para isso. Derrubar é caro, sempre foi caro. É o método mais caro de plantio que existe, é por derruba total, né? Então, ele encontrou um meio, de se incluir, e o meio foi fazendo a cabruca. É o burareiro, né? O burareiro. Era ele plantando o cacau e derrubando a mata à medida que esse cacau ia se desenvolvendo. Ele entrava plantando no bico do facão, né? Como se dizia antigamente. Ou o macaco plantava para ele, o jupará, né? Ele entrava no bico do facão e depois ele ia desmatando. E depois ele ia cortando. Ele cortava o subesbosque, a área de baixo, menor, e ia cortando as áreas maiores e ia formando a cacauicultura, porque o cacau se prestou a isso porque o cacau é uma árvore umbrófila, é uma árvore de sombra. É uma árvore que gosta de viver na sombra. Certo? O cacau é do subbosque, né? É do subbosque da mata. Então ela gosta disso. O hábito natural dela é esse, é da floresta amazônica. Tá certo? Então eu acho que nasceu daí. Eu acho que a cabruca nasceu daí. E ele não tinha dinheiro, ele só tinha um facão. A força que ele tinha era a força física dele. Ele não tinha outra alternativa para formar a roça dele. Então, aqui a gente está conversando aqui com o Wallace 70, ele que é presidente do Sindicato Rural de Itabuna, gente. Ele trouxe aqui para a gente uma proposta de abordagem desse problema, que é da reestruturação da cadeia produtiva do cacau, a partir de algumas ações reestruturantes. Ele trouxe aqui a importância da preservação, de valorizar a produção, de organização do produtor, porque quando ele trouxe aqui um dado importante, que esse produtor, ele não é um sujeito, como em algumas outras culturas, mega produtor, ele é um produtor familiar, basicamente, essencialmente, na cacauicultura aqui da região sul da Bahia, ele é familiar. Então, essa organização desse produtor e da agroindustrialização da produção. Ele trouxe essas bases reestruturantes aqui e nos explicando que para que isso seja viabilizado é necessário construir aí um fundo. Você chegou a dar um nome, você escreveu Funcacau. Funcacau, né? Um fundo que teria como fundamentalmente lastro na preservação ambiental que já é praticada na cacauicultura. E você vê aí o Estado ensaiando algum movimento no sentido de abraçar uma ideia dessa, Wallace? Rapaz, existe a predisposição. Tem uma lei que o senador Wagner defende, tá certo? Tem uma lei que ele defende porque o senador Wagner é muito ligado nessa questão da transição energética, né? Ele defende a lei de que a gente possa vender
sequestro de carbono, sequestro e fixação de carbono em áreas públicas de preservação, áreas de preservações públicas, do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que a gente possa vender áreas dessa conservação. E nós temos um patrimônio de áreas de conservação fantástico no sul da Bahia, tá certo? Então, essa iniciativa você trata de forma transversa, né? A gente pode se utilizar... Se vai ser tratado assim nas áreas de preservação, o produtor que está ali do lado dessa área, muitas vezes em áreas de amortecimento, pega a carona e vai junto, Não, né? mas a gente pode comercializar e vender o Estado, a gente não, aí entra o papel do Estado, como ele disse, né? O Estado pode comercializar e vender essas áreas de preservação, no fundo específico, tá certo? Aí a gente pode melhorar a proteção e a manutenção das áreas. Vai precisar de lei para isso? Já tem. A lei está aí, já foi votada no Congresso e voltou para... Mas ela vai precisar de uma regulamentação para poder incluir, que está lá específica para as áreas das unidades de conservação. Vai precisar de uma lei, uma lei... Vai precisar que regulamente. Que regulamente a participação, no caso. Vai ter que ter um inventário nas roças de cacau, nas fazendas de cacau, um inventário do patrimônio natural ali, né? Aí é na propriedade, aí é o Código Florestal. O Código Florestal regulamenta isso aí. Ele diz que para você tomar o crédito rural hoje, você tem que ter sua fazenda cadastrada no sistema no CRA, né? CEFI, CACEFI. No sistema CACEFI. CACEFI da Bahia e CA do Estado. Do federal, né? Federal. Então você tem que cadastrar no Estado. Então quando você cadastra, você diz essa área de proteção. Ah, tá. Tá certo? O quê? 20%? 20%. Quando você cadastra e você faz o crédito rural, aquela sua área de proteção. Nós temos que criar, junto com o governo do Estado da Bahia, uma condição especial para que o produtor seja remunerado, ou seja compensado por essa preservação de floresta que ele teve. A lei que regulamenta o pagamento por serviços ambientais já não serviria para isso, não? Ou teria que ter uma lei mais específica ainda? Não, essa lei, a lei por pagamento de serviços ambientais é uma lei que vai ser complicada para funcionar. Quem é que vai pagar a lei de prestação por serviço ambiental? Teria que ser uma lei específica para poder transferir os valores naturais que estão ali naqueles 20% preservados para virar crédito para o produtor. Né? Então o que é que nós defendemos? Um crédito rural sustentável, tá certo? Que sirva adequado à cacauicultura a esse momento de crise, que é eterna crise, né? Porque a gente não sai dessa crise nunca, pô. Exige a gente quer estabelecer para o crédito rural, a gente muda o nome, né? Porque o nome do crédito no Brasil hoje é Crédito Rural Orientado, né? CRO. A gente chama agora, não é mais orientado, a gente chama de Crédito Rural Sustentável. A gente pega o Crédito Rural Sustentável, tá certo? E cria um programa de crédito especial que remunere ao produtor e dê ao produtor, através do crédito, que é tangível, perfeitamente viável, que dê ao produtor o pagamento por isso. Ele vai ser beneficiado por isso, porque ele vai ter um juro menor, uma carência maior e um prazo maior para ele recuperar o cacau dele. Se ele tiver crédito para sair no primeiro ano, aplicando as práticas adequadas, sair de 16, 18 arroba por hectare para 100, já é outro mundo. 50 não é outro mundo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa aqui que as pessoas não levam muito em consideração. A florescência da cacauicultura de 1966, 67, porque teve uma crise, mas a gente começou a produzir cacau no início da década de 70. O cacau entrou naquela, né? Cacau virou, né? Em toda a trajetória da cacauicultura, até quando a CEPLAC catalogava os dados, toda a trajetória da cacauicultura, nós nunca excedemos a 47 arrobas por hectare. Isso é dado concreto, fechado da CEPLAC. Está na CEPLAC. Vamos na biblioteca da CEPLAC. Inclusive, Zé Haroldo publicou um livro, uma argumentação, né? Porque a CEPLAC devia ser preservada, né? E ele mostra lá, e lá está lá. Nós nunca ultrapassamos a 47 arroba por hectare e construímos tudo o que está aí. Porque hoje, essa conversa de que a gente tem 150 mil arroba de cacau. A gente pode ter, mas a gente tem que compatibilizar.
A gente tem que harmonizar o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida com o que está aí. Senão a gente repete o erro. A gente foi florescente na cacauicultura e geramos uma horda de miseráveis, de incultos, de analfabetos. Está aí, em redor das grandes cidades. A gente não pode esquecer isso não, pô. A gente não pode discutir cacau sem discutir o que ele gerou de bom, o que ele gerou de ruim. E a culpa de que ele gerou de bom e que ele gerou de ruim foi de quem? A gente fez. O produtor fez parte disso? Fez, lógico que fez. Tá certo? Agora, a gente tem que avançar. A gente não isso não vai agregar nada. Eu estou levantando aqui por uma questão só de, para abrir os olhos, posição, abrir os olhos. Porque hoje, nesse momento, nós estamos vendo movimentações dos produtores reclamando da questão do preço. E a ideia, viu, gente, de trazer outras vozes aqui que se somam, uns que dão mais ênfase à produção, outros que dão mais à qualidade, outros que trazem uma discussão mais estruturante, de que essas vozes se somem, para que não fique discursos isolados. Exato. Discursos isolados que podem resolver circunstancialmente algum ou outro problema. Mas o que a gente quer ver a cacauicultura como um motor de desenvolvimento econômico, social e, por que não, político também, dessa região. Quando a gente fala dessa região, é uma região que vem lá desde do Vale do Jequiriçá até o Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. É isso que a gente quer. E a gente fica, assim, muito grato porque você trouxe contribuições aqui para uma discussão que eu tenho certeza que vai movimentar bastante aí. Você tem colocado essas propostas em algum fórum? Não, hoje é difícil. Você tem discutido, por exemplo, com o governo? Você tem proximidade vários elementos do governo? Eu explico, mas eu tenho dito, tenho discutido, mas hoje o contexto hoje é diferente, né? O contexto político é diferente, pô. Nós temos que forçar o Estado a alguma coisa, tá certo? Nós temos que mobilizar essa estrutura política, a estrutura acadêmica. Nós temos 2 universidades, pô. A gente não tinha nenhuma, hoje nós temos 2. Porque nós não temos, nós temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade de Santa Cruz, e a Universidade de Santa Cruz. E institutos também, né? Tem o SIC, tem outros, tem uma biofábrica, né? A biofábrica precisa orientar essa biofábrica de um modo que ela possa trabalhar para o produtor. Tem a biofábrica, né? Tem a CEPLAC, então nós temos que nos sensibilizar, passar a defender e a estreitar as relações para que a gente retome essa discussão. A gente tem muita coisa que nos une, porra, né? A gente tem muita coisa que nos une. Agora, os interesses menores têm que se submeter aos interesses maiores. Pô, a gente é democrata. A gente só é democrata quando favorece a gente, pô. Né? Eu sou democrata, eu sou capitalista democrata, pô. Quando não interessa ao meu capital, eu rompo com o capitalismo. E o pior é que quando se pensa desse jeito, as vitórias acabam sendo pontuais e não são sustentáveis. E efêmera. Elas são rápidas, daqui a 2, 3 anos, ou muda o governo, acabou aquele. Daqui a pouco está na mesma situação, reclamando de crise. A mesma coisa. Por isso que a crise, ela acaba, aqui não é nem cíclica, né? A gente tem sido um desafio até para o próprio capitalismo, porque a crise do cacau ela não é cíclica, ela vem sendo perene há muitos anos, há décadas. Só que você podia sobreviver naquela estrutura, tá certo? Mas os seus ganhos, você sempre transferia. A CEPLAC imprimiu ganhos fantásticos de produção e produtividade, mas os ganhos daquela produção era transferido. A gente suportava porque a gente transferia para as indústrias. Já visto aí, muita gente fala, muita gente, algumas más línguas, ou não tão más assim, explicam que polo petroquímico de Camaçari, em boa medida, foi financiado pela cacauicultura. Né? O Estado da Bahia, em boa medida, foi em determinados momentos quem sustentava era a cacauicultura. Pô. A cacauicultura tinha cumpria esse papel, né? Porque era um polo isolado, era um polo isolado, a gente vivia isolado, a nossa ligação era pequena com a capital, tá certo? E a gente, pouco exigente, porque a gente se bastava, a gente achava que se bastava, né? E a gente cumpria esse papel de ser um motor de desenvolvimento. Porque você dava montantes, altos vultos,
somas vultosas e cobrava pouco. Porque a ação do Estado aqui era pouca. Tem que aproveitar e aprender com a história. Aprender com a história. E entrar num movimento novo. Eu sou muito grato a você pela sua contribuição aqui. Esse espaço, quando tiver... já sei que posso contar com você, Wallace. Pode. Valeu, muito grato mesmo aí pela sua contribuição. Diga uma palavra aí para esse povo que nos ouviu aí. Nós estamos propondo uma agenda aproveitando esse movimento, esse nosso movimento de produtores aí do último mês, né? Do mês de fevereiro, né? Para cá. Nós estamos propondo uma agenda não excludente, uma agenda que una todas as outras agendas, né? Nós entendemos o sofrimento, a gente tem que entender, o sofrimento é para todo mundo, mas nós estamos propondo que a gente faça uma agenda, a gente construa uma agenda para a gente levar o Estado e construir com o Estado, tá certo? Agora, nessas relações capitalistas que estão aí hoje, a gente não sobrevive sem afirmação financeira, assim, a gente perde recurso financeiro, né? E a gente perde empregabilidade. Por exemplo, estima-se que a gente já chegou a ter 200 mil pessoas diretas ou indiretamente desempregadas na cadeia produtiva do cacau. Se a gente cair isso hoje para 100, para 90, a gente perde poder, certo? São os dois poderes mais representativos da democracia, que é dinheiro e voto. Poder político e econômico. Poder político e econômico. Se a gente perde os dois, se a gente se enfraquece nos dois, então a gente tem que criar novos mecanismos. Tá aí. Tem que isso tem que trabalhar junto. Até é emblemático você ter falado isso. Hoje, dia 10 de março, ou amanhã, um desses 2 dias, a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, deve estar colocando em votação o projeto de Daniel Almeida, que fala sobre o percentual de chocolate nas formulações, né, industriais. Para ser chamado de chocolate tem que ter 35%, que atualmente é 25%, né? Passa para 35%. São pequenas vitórias, mas que precisam ser somadas. É isso que você está trazendo. A gente não pode ter ações isoladas, porque aí fica um ganho pontual aqui, outro ganho pontual ali. Não, a gente precisa somar, articular essas vozes, essas ações, esquecer um pouco as vaidades, né? As pessoas precisam trabalhar mais parcerados, porque tem boas lideranças no movimento, nesses movimentos que estão sendo trazidos aí. Eu conheço pessoas que são boas lideranças e precisam simplesmente se juntar umas às outras e ver o que cada um pode trazer de melhor para poder levantar essa cacauicultura de novo, porque ela é o nosso patrimônio, e não é um patrimônio só econômico, como a gente já diz, é histórico, é cultural, é econômico, é político, é tudo, então precisa que todo mundo se dê as mãos. É bom para todo mundo. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Bora. E você aí, hein? A gente se vê próxima terça-feira, 7 da noite, tem programa novo no ar.